Olá, pessoal. Nós vamos começar a tratar então de um outro fator cultural, depois de discutir a questão da luta feminista e de como isso vai impactar a sociedade nos séculos XX, principalmente, né, fazendo aquela divisão entre o mundo antes e depois da Segunda Guerra Mundial e as questões das mulheres. Hoje nós vamos olhar um outro ângulo, um outro aspecto dessas questões culturais também, que é a revolução que foi provocada pelo surgimento de um novo ator social, a juventude, um novo protagonista que vai se firmar também depois da Segunda Guerra Mundial, já que até antes da Segunda Guerra Mundial nós não temos especificamente aquilo que a gente poderia chamar de uma juventude organizada. O mundo do pós-guerra, não custa lembrar, é aquele mundo completamente afetado pela divisão, pelo conflito provocado entre as duas grandes potências, a Guerra Fria, Cold War, e que vai ter uma série de desdobramentos, alguns inclusive com algumas questões do contexto internacional do período do pós-guerra não estão exatamente ligados a esses eventos da Guerra Fria, mas muitos estão. Mas é um período em que a gente tem, né, um sistema cada vez mais vigilante sobre as sociedades ocidentais, com aquela paranoia, aquele discurso do combate ao comunismo inaugurado pela doutrina Truman. Mas também temos uma série de questões que vão afetar as colônias, as guerras coloniais, a questão da Coreia, a questão da Argélia, a questão da Indochina, do Vietnã, o apartheid na África do Sul e o apartheid praticado também contra os palestinos em Israel, a invasão da União Soviética à Tchecoslováquia para suprimir o processo que ficou conhecido como Primavera de Praga, a repressão violenta da Inglaterra na Irlanda do Norte, que vai ser marcada pelo Sunday Bloody Sunday, né, no Domingo Sangrento, em 1972. A reação violenta e despreparada da polícia alemã também durante os Jogos Olímpicos de Munique, 72, quando a ação do Setembro Negro acaba provocando a morte de 11 reféns e sequestradores, né, entre a delegação israelense e guerrilheiros palestinos. A situação dramática vivida por alguns países da África e da Ásia, a questão da Índia. Então, né, o pós-guerra é um período em que, se você fosse jovem e estivesse buscando causas para se engajar, não faltariam, né, motivos para protestos. Né? Nós temos uma experiência dura, pesada no pós-guerra. Né? O Pink Floyd, lá no The Wall, fala, né, do Goodbye Blue Sky. Né? Nós aguardávamos por um céu azul depois da guerra, né? E não foi exatamente isso que nós vimos. Né? Então, o mundo do pós-guerra é um mundo com uma série de brutalidades, né, de larga escala que vão estar ou não ligados à Guerra Fria, mas que indiretamente, né, praticamente todos esses eventos estão ligados. Né? Mas também também é um mundo no qual, como a gente dizia, as sociedades ocidentais desenvolvidas, não apenas então os conflitos que vão marcar o terceiro mundo, o mundo colonial, mas as sociedades chamadas de capitalismo desenvolvidos também estão submetidas a uma série de situações de, né, vigilância, de repressão, principalmente contra os jovens nas ruas. Né? Os Estados Unidos estão vivendo a segregação e o macartismo. Na Europa nós ainda temos ditaduras fascistas, fascistas mesmo, na Espanha e em Portugal. Temos uma ditadura violenta na Grécia. Temos uma ascensão de antigos associados ao Partido Nazista na Alemanha Ocidental, com uma violência muito grande contra jovens, né, uma sociedade muito fria em relação a questões das mulheres, a questões dos negros, com a criminalização da homossexualidade. Então é um ambiente, né, marcado por essas pautas e, por outro lado, também marcado pelo consumismo como um meio de um modo de vida como era vendido, né? Um American Way Life, mas não só nos Estados Unidos, mas na Europa também.
Sociedades que, embora tenham esse alto padrão de vigilância e de controle, também têm um crescimento econômico depois da guerra, seja os Estados Unidos, porque a economia deles nunca parou, seja a Europa, por conta da necessidade de reconstrução, o que faz com que o Estado assuma políticas de investimento, de desenvolvimento, um estado de bem-estar social, mas que ao mesmo tempo era um estado repressor em muitos aspectos também, na área da educação, né? Então, nós temos esse contexto, e é nesse contexto, no início dos anos 50, que nós vamos encontrar, né, as primeiras manifestações de descontentamento nos Estados Unidos, com o que ficou conhecido como a geração Beat, né? Uma geração marcada principalmente por poetas e escritores, não só músicos, também teatrólogos, mas principalmente poetas e escritores que vão, né, pautar o questionamento, né, uma insubordinação com essa repressão, com essa violência e também com esse modo de vida no qual o consumo tinha se tornado no centro da sociedade. A mídia, a máquina de propaganda, de publicidade vendia o consumo como o fato determinante da vida. Ter é ser, né? E aí os beats surgem questionando isso. Professor, mas não tinha um macartismo nos Estados Unidos? Tem, mas o fato de que eles vão ser um movimento que está sempre em deslocamento, está sempre em movimento, um movimento sempre em movimento, né? Facilitou que eles não fossem diretamente reprimidos pela mão bruta do macartismo, embora eles vão ser muito vigiados, controlados em algumas das cidades pelas quais eles passaram. A primeira coisa, assim, é uma contradição falar em movimento, beat, porque eles não assumiam essa ideia, eles não se consideravam um movimento. Embora a contradição está em que a própria palavra beat tem um pouco disso, de ritmo, de deslocamento, de estar em processo de movimento, mas processo de movimento no sentido de deslocamento, né? E essa geração vai acabar se confrontando, essa geração não, mas esse movimento vai acabar se confrontando com esse modo de vida dos Estados Unidos, questionando esse apelo ao consumismo e essa pauta conservadora que tomava conta da sociedade. Os principais, né, representantes dessa geração são o Jack Kerouac, né, com o clássico On the Road, né, no qual ele narra as experiências dele ao longo das estradas dos Estados Unidos, um título que podia ficar, né, traduzido diretamente como Na Estrada ou Pé na Estrada, e na qual Kerouac narra, né, a experiência que transforma a vida dele, que é essa experiência de conhecer os Estados Unidos através das estradas, né? Ele escreve o On the Road em 3 semanas, depois de ter passado anos nessas experiências, e usa os nomes verídicos das pessoas que ele conheceu, e a forma, não apenas o fato de ele usar nomes verídicos, mas também a forma como ele escreveu. O texto é um único parágrafo, com 36 metros de extensão. Ele usava rolos de telex, um aparelho que usava bobinas de papel para ir escrevendo. Ele dizia que ele não queria comprometer a criatividade dele parando de escrever ou, né, relendo o que estava escrito. Levou alguns anos para conseguir finalmente publicar, teve que fazer algumas concessões às editoras, mas se torna um clássico, né, um clássico do símbolo de um grupo de pessoas, de um movimento que resolveu se entregar às estradas para conhecer os Estados Unidos profundo e não aquilo que a mídia vendia, né? Recentemente, até uns 10 anos atrás, talvez menos até, né, o Walter Salles, cineasta brasileiro, né, já em Hollywood, fez uma obra cinematográfica retratando o livro, que acabou sendo criticado né, pela opinião especializada, porque não conseguiu, não deu conta, né, até pelo conta do texto do Kerouac é muito difícil, mas não deu conta de retratar. Uma outra expressão desse movimento é o Allen Ginsberg. O Ginsberg é um poeta. Ele tem uma veia de contestação muito profunda, vai se confrontar com essa questão da preconceito racial, sexual, da questão
da homossexualidade, questão do macartismo, isso tudo vai estar muito presente. Ele vai acabar se tornando mais tarde uma referência para a comunidade hippie, uma espécie de guru da comunidade hippie por conta das posições dele. E o mais extravasado, talvez, deles é o William Burroughs, né? O William Burroughs, ele é alcoólatra, ele é aficionado por armas, ele vai popularizar a expressão junkie, né? Que é uma expressão que queria dizer, né? Um cara largado, descompromissado, sem responsabilidade, abandonado, um vagabundo. E ele se envolve numa situação em que ele acaba matando a esposa dele por acidente, mas deixa um dos textos que é um dos maiores romances, um dos maiores clássicos do século XX, que é o Almoço Nu. Né? Então é um grupo de pessoas que opta pela questão do desregramento, do questionar o modelo, são antissociais, questionam o modelo, e embora nos anos 50 eles não são plenamente reconhecidos, nos anos 60, já um pouco depois do auge da produção deles, eles vão se tornar referências, né, para as gerações que estão vindo, que vão vir. Né. Também, por outro lado, vão ser muito criticados pelos conservadores, né, por conta desse descompromisso deles, desse questionamento, dessa questão da liberdade sexual, de álcool, drogas, ao ponto que vão ganhar a alcunha, um apelido que era uma desqualificação de beatniks, que era uma junção entre o BIT e o Sputnik soviético, o satélite soviético de 57, no sentido de dizer, esses comunistas irresponsáveis, esses soviéticos, né, que estão pensando, era uma forma também de tentar deslegitimá-los. Embora o termo beatnik, com o tempo, acabou sendo ressignificado por essas gerações. Eles são um grupo de pessoas que estão em permanente deslocamento, né? Por exemplo, o Kerouac estava lá em New York, vai terminar em Los Angeles, depois São Francisco, né? E eles vão consagrar a Rota 66, essa que vai ser tão marcada depois, em romances, em filmes, no Carros S.A. lá do Relâmpago McQueen, etc e tal. Né? Vai ser uma rota que vai ser consagrada pelos deslocamentos deles. Eles vão de cidade em cidade, sobrevivem vendendo artigos para os jornais, né? E a ideia deles é estar em permanente movimento. Né? Nos anos 60 eles acabam se tornando figuras influentes, né? Por exemplo, tem uma influência forte na comunidade hippie, mas também sobre o Jim Morrison, do The Doors, que se identifica muito com isso, o Bob Dylan, que vai ter uma identificação, o John Lennon, ao ponto de que a palavra Beatles, embora haja muita discussão sobre Beatles, né, ela é um derivado da expressão Beats, os Beatles, né, que é uma questão que o Lennon sempre exaltou muito, sempre marcou muito. Né. Então nós temos uma primeira expressão de contestação do que estava acontecendo nesse processo, né, nos anos 50, com os Beats. Né. Os anos 40 e 50 também são os anos do fim da guerra. Os homens voltam para casa, é o baby boom, o baby boomer, quando as famílias são reorganizadas com a volta dos homens e, ao mesmo tempo, né, há uma um crescimento muito grande do nascimento de bebês, são famílias com muitos filhos, muito numerosas. Né? Então, tu tem no final dos anos 40, seja porque os Estados Unidos estão numa grande ascensão econômica, seja porque a Europa está precisando se reconstruir, tu tem famílias que vão ter muitos filhos. Essas crianças do final dos anos 40 vão ser os adolescentes e jovens final dos anos 50 e anos 60. É uma massa de jovens que vai tomar conta. E agora em um processo de urbanização muito grande também desses países. Né?
ao mesmo tempo, o crescimento econômico e a necessidade nos Estados Unidos e a necessidade de reconstrução econômica na Europa vão fazer com que esses estados, seja por questões privadas dos Estados Unidos, porque estão querendo vender vagas, seja na Europa, porque estão precisando de gente qualificada, vão fazer com que as universidades, o ensino universitário, ele seja muito expandido nesse período. A educação se torna um investimento nessas sociedades, ao ponto de que entre 1950 e 1970 tu tem um crescimento da massa de estudantes universitários na Europa, por exemplo, 5 ou 6 vezes. Ela cresce 5 ou 6 vezes entre 1950 e 1960. Então tu tem uma concentração muito grande de jovens no ensino universitário no final dos anos 50, início dos anos 60. Tu vai ter, ou meados dos anos 50. Claro, tu já tinha jovens antes do fim da guerra ali, né? Então, tu já vai ter jovens nas universidades que vão abrir esse serviço, mas tu vai ter ainda uma geração muito mais numerosa nos anos 60, né? E com a concentração dos jovens nas universidades, em grandes cidades, isso também favoreceu muito a organização e mobilização desses jovens. Agora tu vai ter sociedades que têm uma participação muito expressiva de estudantes, e por conta disso eles vão se mobilizar, vão se organizar. Pautas de protestos é o que não falta para essa geração, né? Só pensar naquelas questões que eu citei ali no início da discussão, para a gente pensar um pouco como isso né? Não faltam elementos para a mobilização. Por outro lado, né, nós temos com o crescimento econômico e investimento social, seja nos Estados Unidos, crescimento econômico, seja investimento social do Estado na Europa, nós vamos ter também uma geração, não todos os jovens, mas uma geração ligada à classe média. Por exemplo, nos Estados Unidos, os imigrantes e os negros não têm esse privilégio. Mas você vai ter uma geração ligada às classes médias na Europa, nos Estados Unidos, que pela primeira vez não vão precisar trabalhar para se sustentar e sustentar suas famílias. Ao contrário, eles vão ter a oportunidade de serem jovens, o que também vai facilitar as reuniões, as trocas de ideias, as influências, né, as mobilizações. Né? Tu tem, então, esses eventos. Tu tem uma primeira pauta de questionamentos propostas pelos BITs, tu tem uma concentração de jovens que vão gerar uma explosão de protestos sociais nos anos 60, e para organizar tudo isso, tu vai ter uma forma de expressão musical que vai acabar tomando conta dessa juventude nos anos 50 e 60, que vai ser o rock and roll. Tu tem meninos e meninas que estão cada vez adotando mais indumentárias comuns, modos de falar comuns, modos de se comportar comuns, que trocam experiências, que nos anos 60 inclusive vão adotar a calça jeans, o tênis de lona, a bata, a mini saia. Tu tem uma geração que está buscando se encontrar, e eles vão encontrar no rock uma forma de expressão, uma forma de se expressar, uma forma de explicar as suas experiências. Né? Principalmente depois que jovens brancos assumirem aquilo que era feito por músicos negros. Nos anos 50, o rock era um completo desconhecido para a maioria da sociedade. Embora os negros já fizessem isso nas suas comunidades, em Chicago, New Orleans, St. Louis, há muito tempo. Né? E nos anos 50, músicos negros começam a ter muito espaço nas suas comunidades por conta de pequenas gravadoras que vão lançar gente como o William Wolf, o Rolling Wolf, o Muddy Waters, Etta James, Chuck Berry. Né? Os negros faziam música para os negros. Nos anos 50 isso muda. Né? Tu vai ter que começar, vai ter o início de uma incorporação da música negra em outros espaços sociais. O cinema já vinha mostrando que havia um fenômeno novo na sociedade, o jovem, né? Fosse pelos filmes do Marlon Brando, como o Selvagem, né? Que no Brasil acabou ganhando o título de Selvagem da Motocicleta, de 1953, na qual o Marlon Brando é um chefe de uma gangue que vai acabar se envolvendo em problemas muito sérios, enfrentando uma outra gangue, né? E
questões típicas da rebeldia, né, do descontentamento dos jovens, seja pela questão do James Dean, né, que vai se consagrar. Ele vai trabalhar apenas em 3 filmes. O mais consagrado deles é O Rebelde Sem Causa, que no Brasil saiu como Juventude Transviada, de 1955, no qual James Dean também é um menino que tem sérios problemas de relacionamento familiar, envolvimentos com problemas que levam ele a prisão, e finalmente problemas com gangues, né, com as quais ele acaba se confrontando. James Dean tem um caso à parte, né? Ele era famoso pela frase "viva rápido e morra jovem". Ele acabou morrendo num acidente de carro com 24 anos, no mesmo ano que esse filme foi lançado, O Rebelde Sem Causa. Mas eram sintomas de que havia algo na sociedade de novo, né? Que o cinema estava tentando entender e que logo a música vai começar a expressar. É uma geração que vai acabar rompendo com os hábitos culturais da geração anterior. Até então, tu não tinha uma cultura específica também para o público jovem. Os pais desses meninos, por exemplo, se educaram no gosto musical ouvindo Frank Sinatra, Fred Astaire, Bill Crosby, né? Entre outros, Dean Martin, que eram, né, expressões, né, popularizadas através de filmes de Hollywood. O Sinatra é um cantor extraordinário, mas é um cantor que se consagra através do cinema, né, dos filmes que ele faz. Ele canta muito, mas ele faz muito filme, cuja função nos filmes também é desempenhar algum papel de um mafioso, um gangster, um conquistador, mas, né, são musicais de modo geral, né? Não fez só musicais, mas faz musicais. Então, ó, as gerações, elas, né, consumiam aquilo que os pais consumiam culturalmente. Agora não, tu vai ter uma ruptura, porque esses meninos vão acabar se familiarizando rapidamente com a música negra que vinha desses guetos, desses subúrbios negros das grandes cidades, mas que em um tempo muito curto vai ser também, né, apropriada por garotos brancos que vão começar a fazer esse novo estilo, né, acelerando o blues, colocando uma distorção eletrônica e transformando isso, né, no que vai ser conhecido como rock and roll, né? O Alan Fred, um radialista de Cleveland, Ohio, é conhecido como a pessoa que popularizou, se não inventou, popularizou, transformou em, né, um fenômeno popular a expressão rock and roll, né, que significava tanto uma questão de ritmo, de movimento, de dança, quanto também, né, uma questão de movimento sexual durante o ato sexual, né? O Alan Fred vai acabar promovendo festas, né, onde ele tocava principalmente música negra, mas logo meninos brancos também vão começar a fazer música, mas onde ele tocava muita música negra. Ele era um tipo de DJ e ao mesmo tempo promovia bandas, shows de bandas, e, né, multidões corriam para essas festas que ele promovia, né? E também por conta disso ele vai ter as primeiras festas onde tu não vai ter segregação de público nos shows, porque embora os estados fora do sul não tivessem leis segregando, havia uma, né, cultura segregacionista na qual negros e brancos não ficavam no mesmo espaço, por exemplo. Tanto tinham uma parte do público para os negros, uma parte do público destinada para brancos. Ele rompe com isso. Vai ter muito problema com a polícia, mas ele rompe com isso. E as festas dele atraíam multidões, ficavam hiperlotadas. Os jovens não viam problema nisso, eles se amontoavam mesmo, era um troço muito, muito típico. E ele se torna popular demais e, né, o Alan Fred Moondog, como era conhecido também, o dele. E aí ele acaba sendo contratado pelas grandes rádios de New York, aonde ele vai, né, inaugurar um programa que era The Big Beat. Olha só, né?
que seria o grande ritmo também, o grande movimento, mas que, né, beat, né, tava ali de novo, né, coisa aparecendo. E ele acaba tendo problemas depois com a justiça, porque ele é denunciado por cobrar jabá para tocar as músicas na rádio. Né? O jabá é um tipo de, né, propina que tu cobra para promover músicas, né? Mas isso não diminui o papel que ele teve na popularização do rock, né? Ele se torna uma espécie de, assim, anfitrião do rock. E como eu disse, né, essa música era feita por músicos negros que tocavam gravados em pequenas gravadoras e que ficavam se deslocando o tempo inteiro de cidade em cidade para se promoverem, iam nas rádios, levavam o disco para as rádios tocarem, e das rádios alguns desses músicos começam a fazer muito sucesso e indo para nas paradas de sucesso e acabam finalmente sendo incorporados às gigantes da música, as grandes gravadoras como a RCA, a Philips, entre outros, né? Entre outras grandes gravadoras do período que vão acabar, né, comprando a ideia de vender o rock. Né? Nós temos como um exemplo a Chess Records, né, que era uma pequena gravadora, mas que vai lançar a Etta James, o Muddy Waters, o Willie Dixon, o Howlin' Wolf, entre outros. Né? E o Chuck Berry, né? Chuck Berry que vai ter uma carreira meteórica. Em um curto espaço de tempo, ele rebolava, dançava e tocava muito a guitarra elétrica no palco. Em pouco tempo ele vai ter uma ascensão meteórica, mas depois vai ter problemas e vai passar anos preso, porque ele é flagrado dando carona para duas menores de idade, e ele é acusado de estar conduzindo elas para outro estado, que era ilegal, embora na verdade ele estava dando uma carona, não tinha nenhuma noção clara de que as meninas eram menores, ele inclusive era homossexual, né? Mas passa anos preso por conta disso, que vai prejudicar muito a carreira dele. Né? O rock ainda não é uma expressão de protesto, as canções não são canções de protesto, isso vai chegar com o Bob Dylan, né? Com a Joan Baez, com os Doors, né? Mas ele ainda não é uma expressão de protesto. O protesto está na própria música, no próprio ritmo, na ruptura, na insolência, no inconformismo. Então, o estilo é o protesto. Né? Mais adiante, o conteúdo também vai ser protesto, mas nesse momento o estilo é o próprio protesto, fazendo com que em muitas cidades pequenas, conservadoras, os discos fossem queimados, os músicos fossem proibidos de tocar. Né? Até que o Elvis vai mudar isso. O Chuck Berry, né? Chuck Berry, que é um gênio da música, mas que vai ter esse problema da carreira dele ser interrompida pela prisão. E aí em 54 aparece um guri branco do Mississippi tocando música de negros. A diferença do Elvis, né? Ele era bonitão, charmosão, junkie, né? Aquela expressão que eu usei, meio rebelde, meio delinquente, assim, meio, né, falastrão. Tinha uma voz extraordinária, mas principalmente ele era branco. E com isso o rock embranquece. Desculpa essa expressão, ela não é adequada, né? Parece estranho, mas o rock passa a ser uma música, né, na qual os brancos tocam agora para um público branco. Né? Há uma apropriação do rock por garotos brancos, né? E são eles que vão se tornar a cara do rock, não é o Chuck Berry. Né? O Chuck Berry se torna a cara do rock para os músicos que conhecem muito bem e para as gerações seguintes, mas quem vai se tornar a cara do rock é o Elvis. Né? Embora ele também fosse muito insinuante, muito provocante, né? É o Elvis que leva o rock para a TV, para a televisão, para as casas das famílias. Embora o rock do Elvis só fosse filmado da cintura para cima, porque ele rebolava muito, era muito insinuante com os quadris nas apresentações dele, e por conta disso, os produtores de televisão não permitiam que ele fosse filmado da cintura para baixo. Né? Aqui o cartaz, né, de uma festa do Alan Freed promovendo o
Chuck Berry, né, com Go Johnny Go, né, que é um clássico que vai explodir nas paradas de sucesso, que fala de um menino negro, né, Go Johnny Go. Só que muita gente dizia, o rock é uma febre que vai passar, o rock não vai ficar. E aparentemente isso, de alguma forma, não deixava de ser verdade, porque já volta aqui no início dos anos 60, o Elvis está no exército, né, vai acabar se tornando um cara mais conservador, usa drogas, isso aqui não vai se tornar um cara politicamente bastante conservador. O Elvis está no exército, o Chuck Berry está preso, o, enfim, né, o Little Richard virou pastor, né, o Jerry Lee Lewis teve um problema muito sério porque casou com uma menina de 13 anos, né, se incomodou muito depois por conta disso, esses problemas. O Bill Haley também está com alguns problemas na carreira, então, né, de fato, parece que aquela geração que jogou o rock na estrada, né, ela passou, né? É aí que entra a invasão inglesa, já que nos inícios dos anos 60, meninos de Liverpool começam na Inglaterra a fazer rock and roll também. E os Beatles logo se tornam uma febre da juventude. Com os Beatles, o rock, né, se torna um fenômeno internacional, mundial, né, de larga escala. Os Beatles nunca esconderam que a influência deles foi o Elvis, enquanto que os Stones vão chamar a atenção que a influência deles é o Muddy Waters e o Willie Dixon, que inclusive eles vão acabar ajudando a retomar a carreira. Os Stones e os Beatles dos anos 60 vão se tornar fenômenos globais. Embora os Beatles começassem de forma comportadinha, são meninos que tocam um iê, iê, iê com um violão. Né? Em 64 eles têm a maior audiência da televisão no programa do Ed Sullivan, né? 72 milhões de pessoas vão assistir os Beatles. Eles vão simplesmente quebrar a televisão americana, para usar uma expressão atual, da atualidade, eles quebram a televisão, né? Com a apresentação deles, se torna um fenômeno de massa e fazem shows que as pessoas gritam, desmaiam, berram o tempo inteiro até desmaiar, ao ponto de que eles não conseguiam, o Paul McCartney disse que eles não conseguiam ouvir o que estavam tocando, eles não conseguiam se escutar. E nessas excursões pelos Estados Unidos, eles acabam conhecendo o Bob Dylan. O Dylan é um poeta rebelde, marcado pela influência dos Beatles. O Dylan é um poeta rebelde que faz folk music, que é uma música popular interiorana dos Estados Unidos, acústica, com violão, né? Mas com letras muito profundas. O Dylan vai se agregar à luta pelos direitos civis, à luta contra a segregação no sul dos Estados Unidos, e ele é o principal expoente daquilo que vai ser chamado de música de protesto nos Estados Unidos. E ele e o John Lennon acabam se tornando muito próximos, e ele diz para o Lennon que o que importa é a mensagem, é o conteúdo. E o Lennon diz, eu nunca me importei muito com isso, eu me importo com os acordes, com o som. E o fato é que eles acabam se influenciando mutuamente, né? Talvez o Dylan mais influenciou os Beatles do que os Beatles influenciaram o Dylan. Mas é uma influência mútua, já que em 65, depois desse encontro, o Dylan se apresenta no mais importante festival de folk music dos Estados Unidos, o Festival de Newport, onde ele acaba sendo vaiado porque ele sobe ao palco com uma guitarra elétrica, amplificadores, e toca Like a Rolling Stones, que alguns de vocês viram num filme que eu trabalhei lá no segundo ano, né? Toca Like a Rolling Stones, e que vai se tornar uma das maiores canções da história do rock and roll para a revista Rolling Stones, uma das principais. E a guitarra, né? A influência direta dos contatos dele com os Beatles. Os Beatles, por sua vez, né, depois dos encontros com o Dylan, nunca mais foram os mesmos. Eles voltam para a Inglaterra e a grande discussão é que eles não querem ser simplesmente um produto de mídia. Né? E por conta disso eles param de fazer shows e vão investir profundamente na
elaboração de novos discos, de novos sons, de novas experiências musicais. E aí eles, né, se apresentam, ressurgem com características completamente novas. Aqueles acordes simples agora se tornam em músicas muito sofisticadas, com, né, características psicodélicas, né, uma psicodelia muito forte, com um texto, um conteúdo também bastante profundo. A ideia é passar uma mensagem entre o Help e o Revolver. Há uma mudança muito significativa no estilo de fazer música dos Beatles. Eles são agora um fenômeno planetário e estão na fase mais brilhante, né? Como dizer, eles são um fenômeno planetário e agora, né, eles ingressam na sua fase mais brilhante, né? Com o Sgt. Peppers, com o Revolver, como eu citei, com o Let It Be, né? Com o Abbey Road. Então, assim, o auge da expressão, né? O auge da arte Beatles está, né, nesse período. É o período mais primoroso, no qual, em 68, inclusive, eles lançam um filme, o Yellow Submarine, que vai fazer a apropriação de alguns desses discos, e que há um questionamento social muito profundo no Yellow Submarine sobre a solidão do homem moderno, sobre a desagregação do homem nas grandes cidades, sobre o consumismo de massa, sobre essa massificação da cultura que torna tudo cinza, e sobre a guerra, né? Já que há uma nítida referência no filme também à questão da guerra do Vietnã. E a música, o amor, a revolução é o amor, né? Para eles agora. E a música, o amor, era capaz de mudar o mundo, né? Então eles se apresentam agora como uma banda que também quer mudar o mundo, que também quer fazer o mundo girar, né? Mais do que qualquer coisa. Então nós estamos vivendo assim, na efervescência, 64 para 65, aí a efervescência também dos jovens tomando as ruas, os grandes protestos contra o Vietnã vão começar. Daqui a pouco nós vamos ter o maio de 68 na França e as rebeliões estudantis na Alemanha, no Brasil, no México, né? E os Beatles estão falando para essa geração, né? Mas não apenas eles agora, né? Porque nós temos uma outra faceta do rock and roll que é muito mais rebelde, que é muito mais debochada, né? Que são os Stones, né? E que tem influência da música negra americana direto, né? Na raiz, na formação deles, né? E que vão acabar se transformando assim no contraponto, né? Se os Beatles eram os bons meninos, eles são os rebeldes, né? Eles são, se os Beatles não bebiam, não fumavam, isso no começo, né? Eles fumam, eles bebem, né? eles, uh, eles extrapolam. Essa é a expressão certa. E com os Stones e os Beatles, nós estamos chegando agora também no Dylan, no Hendrix, no The Doors, né? Nessa gente toda aí no John Baez, e daqui a pouco no Pink Floyd, no Led Zeppelin, no The Purple, no Black Sabbath, né? E também na cena punk do final dos anos 70, né? Com o Clash, com os Sex Pistols, né? Entre outros, que vão acabar expressando essa geração que está nas ruas. Mais do que nunca, o rock se torna agora a linguagem dessa geração. Há uma geração nas ruas questionando o mundo que eles receberam, se contrapondo a uma série de problemas que eles identificam nesse mundo, né? E gritando, pichando e gritando nas ruas: não chore, se organize, né? E o rock acaba se tornando a referência, a linguagem, a expressão deste movimento, né? No nosso próximo encontro, nós vamos ver então o que está acontecendo, né? Especificamente, que movimentos são esses, o que está acontecendo, né? Mas tu tem uma junção de eventos
que vão estar se mobilizando nos anos 60. Daí tu tem a juventude hippie, tu tem o movimento de mulheres, tu tem a questão da segregação, tu tem os movimentos contra a guerra, pela libertação sexual, e o rock, de alguma maneira, acaba se tornando a expressão, né, o discurso dessa massa que está na rua, se tornando protagonistas, se tornando atores, né, vai ser explicitado pelo rock and roll. Então nunca, em nenhum outro momento da história, nós tivemos uma expressão artística, cultural, que falasse tanto sobre os comportamentos e as atitudes e que fosse tão influenciado pelos comportamentos e as atitudes. São jovens falando para os próprios jovens. No próximo encontro a gente discute, né, aonde estão, quem são e o que querem esses jovens, então.